Meu nome é Lucas Quezada, sou coordenador de produtos aqui na Brasec, coordeno as linhas da Brookfield Especiais e da Hunter Lab com análise de cor. A gente separou esse webinar em três partes, uma de compreensão, de análise de cor, outra de exploração e outra de aplicação com os instrumentos propriamente dito. Primeiro apresentando a Brasec, ela nasceu em 87, e atua no mercado com o objetivo de suprir laboratórios com especialidades. Então, a gente atua como um braço de empresas, principalmente americanas aqui no Brasil, e a gente presta serviço tanto no pré quanto no pós-vendas. Então, especificação, treinamento, consultorias, manutenções e calibrações dos equipamentos em todo o território nacional. Entre as linhas que nós possuímos estão a Brookfield, que é muito conhecido pelos viscosímetros, tem reômetros, texturômetros, analisadores de fluidez de pó e também de umidade. Temos a linha da Hunter Lab com espectrofotômetros de cor, que são popularmente também conhecidos como colorímetros, mas nós fornecemos apenas espectrofotômetros. E temos também a linha da Delphi Zero Point, com medidores de brilho, aparência, rays, espessura e força de adesão. Nós também temos uma linha que entrou recentemente, que são as de câmeras de intemperismo, e elas se relacionam muito com a linha Hunter Lab. Então, enquanto a linha de Hunter Lab é focada na análise de cor, a linha da Kelab, ela acelera a degradação de material. Então, por exemplo, eu tenho um plástico, eu quero saber como é que ele se comporta daqui a 2, 3 anos e quero acelerar aquela degradação. Essa linha da Kelab é especialmente para isso. Nós também temos uma linha de refratômetros de processo, análise de água, DBO e DQO, com a Datalink, análise de tensão superficial com a MES e análise de potencial zeta com a Zetameter. Dentro da linha Hunter Lab, nós temos 6 equipamentos atualmente. Eu vou entrar em detalhes neles posteriormente, mas é uma linha bem completa, que engloba desde equipamentos portáteis até equipamentos que fazem análise por transmitância e reflectância. Passando por análise de cor. Primeiro, vamos entender o que é cor. A cor é uma sensação visual. E a gente processa, o nosso cérebro processa quando tem luz visível presente. Então, se não tem luz, não tem cor. Basicamente é isso. E cada propriedade, cada objeto, cada coisa que a gente vê, ela tem uma propriedade diferente de absorção ou de reflexão dessa luz, que é incidida sobre ela. Aqui os conceitos que a gente vai utilizar, eles são da colorimetria, que é uma ciência que estuda como o visual humano percebe a cor e especifica isso numericamente. Então, para a gente ver cor, a gente precisa de três itens. Um é o objeto, propriamente dito, outro é uma fonte de luz visível e outro é um observador. E assim nós vemos a cor. No caso de medição de cor, em que a gente encontra um valor numérico, porque a cor é uma sensação que nós temos. No caso da medição, essa fonte de luz visível, ela é um iluminante, que a gente tem os valores padrões de cada iluminante. O objeto é a nossa amostra e o observador é o nosso espectrofotômetro. A luz visível, ela é uma pequena parte do espectro eletromagnético. Ela é uma onda, basicamente uma onda, que ali já está, o comprimento dela está na faixa de nanômetros, e a faixa que a gente considera dessa onda como um espectro visível é de 360 a 780 nanômetros, adotado pelo CIE, que é a Comissão Internacional de Iluminação, que é o órgão mais respeitado em relação à análise de cor no mundo. E, então, o que a gente considera como faixa visível, justamente é essa faixa espectral aqui, de 360 a 780 nanômetros. Então, dependendo da, da, da luz que incide sobre o objeto, a gente vai ter uma resposta. Por exemplo, a gente tem a neve. Então, a luz solar é uma luz branca.
muito parecida com é uma luz praticamente branca. Se a gente incidir uma luz verde, ela se torna verde. Se a gente incidir uma luz vermelha, ela se torna vermelha. Isso é uma técnica que a gente pode utilizar. Então, os iluminantes mais comuns que a gente tem é uma simulação do Sol a pino, a meio-dia, que é o chamado de D65. Lembra muito uma luz branca. Uma incidência de iluminante incandescente, então aquelas lâmpadas de filamento de tungstênio, que já puxam muito para o vermelho a energia dela, e temos também as lâmpadas fluorescentes, que também a maior parte ali, o pico de energia que é submetido sobre o objeto, está na faixa do azul. Então, se eu não sei qual que é o meu iluminante ideal, usualmente ele é utilizado como D65, porque ele é o branco, então ele vai realçar naquele objeto praticamente todas as cores. Se eu quero analisar em um local específico, por exemplo, eu quero analisar o meu objeto como se fosse dentro do banheiro, dentro da cozinha, da casa, geralmente são utilizados o iluminante F2. E se eu quero realçar alguma outra característica, por exemplo, uma luz que é incandescente, eu utilizo as lâmpadas de tungstênio. Um exemplo clássico disso são gôndolas de carne. Então, por exemplo, eu quero realçar o vermelho da minha carne. Então, geralmente, as gôndolas elas utilizam lâmpadas de tungstênio ou lâmpadas incandescentes, que realçam o vermelho na minha amostra. Aí eu chego lá, compro minha carne, levo para casa, a lâmpada é fluorescente, ela fica roxa a carne, ela fica parecendo um marrom. Não é que a carne degradou ou ela mudou a característica do mercado até em casa. É simplesmente que eu estou colocando um iluminante diferente. A mesma coisa a gente utiliza para hortaliças. Então, hortaliças geralmente a gente utiliza iluminantes fluorescentes, que daí realça o verde, deixa ela com um aspecto maior de frescor. Mas se eu não tenho a identificação, geralmente, ou eu não tenho ainda claro para mim o que eu quero realçar, ou o ambiente que eu quero analisar, usualmente o mais comum dos iluminantes que a gente tem é o D65. Tem outros iluminantes também, bastante utilizados, como o C, que é a luz média do dia, LED, e outros que simulam o Sol em outros horários, como, por exemplo, o D65, como se fosse um Sol das 4 da tarde, aproximadamente, e outros também. Então, aqui a gente já passou sobre a fonte de luz, explicou o que são os iluminantes. Agora vamos falar do objeto, que são as nossas amostras. As amostras, elas podem ser opacas, translúcidas ou transparentes. As opacas, elas refletem luz, deixam passar pouca luz, né, dentro da amostra. As translúcidas desviam e as transparentes deixam passar a maior parte da luz. Quando a gente está falando de amostras opacas, o tipo de análise que a gente faz para enxergar a cor é uma análise por reflexão. Então, uma reflexão de luz naquela amostra. E quando a gente está falando de amostras translúcidas ou transparentes, eu tenho que fazer uma análise por transmissão. Então, eu tenho minha fonte de luz, tenho minha amostra e na outra ponta tem um sensor. No caso de amostras opacas, eu posso levar em consideração a textura ou a superfície que eu estou fazendo análise de cor. Então, nessa amostra aqui que eu tô mostrando aqui em cima, ela tem a mesma cor, é a mesma amostra, foi feito o mesmo pigmento. Só que ela tem texturas diferentes na superfície. Então, na minha análise de cor, eu posso levar em conta ou não essa textura, que é o que a gente chama de aparência de cor. Porque os nossos olhos, na verdade, eles não enxergam a cor absoluta daquele objeto, eles enxergam a aparência de cor. Mas, por exemplo, para um fabricante de pigmento, um fabricante de master batch que faz os pigmentos para os pellets que a gente vai misturar nos outros plásticos, às vezes não é interessante eu levar em conta essa textura, somente a cor absoluta. Então, a gente tem meios de fazer esse tipo de análise. E aí os nossos equipamentos podem levar em consideração essa textura, a textura da superfície ou não.
E cada reflexão ou cada transmissão que eu faço ali no objeto pode ser representado como uma curva espectral. Basicamente é isso. A luz que reflete naquele objeto, no caso aqui do amarelo, ele transforma isso aí numa curva espectral. E aquilo que não é refletido ou transmitido pelo objeto é basicamente absorvido. Então, isso que é o chamado absorbância. Tivemos algumas dúvidas antes no chat, e algumas pessoas perguntaram, entender o que é absorbância. É basicamente aquilo que não é refletido ou transmitido pelo objeto. Então, a gente tem aqui a reflectância relativa, seria basicamente essa área aqui, em relação ao que foi refletido. E agora vamos falar dos observadores. No caso do observador humano, a gente tem dois tipos de sensores no olho humano. Nós temos os bastonetes, que veem em intensidade de luminosidade, então enxergam do preto ao branco, mas não enxergam as cores. E nós temos três tipos de cones: cones vermelhos, verdes e azuis. Então nós só enxergamos essas três cores, e com essas três cores nós formamos todas as outras. O daltonismo, que é comum perguntarem isso, é basicamente uma deficiência em uma ou mais dessas cores. Então, a pessoa não consegue enxergar o vermelho, ou o verde, ou o azul, ou a combinação de duas ou mais cores. E também nós temos um ângulo de leitura do nosso olho. Quando o Si fez os primeiros experimentos para identificar esse ângulo, eles fizeram um ângulo de 2 graus. Acreditava-se que a abertura ali de foco do olho era de 2 graus. Então, nós temos ainda metodologias que utilizam isso, com ângulos de 2 graus. Mas 30 anos depois, quando eles refizeram esses experimentos, eles observaram que o olho humano, na verdade, ele enxerga com um ângulo de abertura de 10 graus, que é o padrão atual. Então, caso eu não esteja utilizando uma metodologia que recomenda o ângulo de 2 graus, o ideal é que eu trabalhe com metodologia de 10, porque aí eu tenho uma área maior de avaliação visual. E o observador, ele tem uma quantificação que a gente traduz o que a gente está enxergando com essas variáveis ali de x, y, z, ou o triestímulos, que nós temos no olho humano. Esse experimento, essa modelagem matemática, foi conduzido pelo CI 2 vezes, então, como é que eu mencionei, como é que eles fizeram essa modelagem matemática? 3 lâmpadas, uma vermelha, uma verde e uma azul. Aqui eu tenho uma partição, aqui eu tenho o meu objeto. No caso aqui, um objeto amarelo. Aí eles iam variando essas três cores até que ela batesse o vermelho, o vermelho, o verde e o azul com a amostra que eu tinha embaixo. E ali, para cada cor, a gente quantificou essa habilidade do olho humano de enxergar as demais cores. Aí foi feito para 2 e para 10 graus. Então, esse que é o chamado nosso observador. E com esses dados, a gente consegue fazer a análise de cor. O que a gente tem a partir disso? A gente tem esse conjunto de dados de iluminante, de reflexão, ou de transmissão, e os dados dos nossos observadores, e a gente traduz isso para escalas que é fácil da gente entender. Então, de vez em a gente trabalhar com um banco de dados, a gente vai trabalhar com escalas e índices. A primeira escala, que é a parte agora de explorar as análises de cor. A primeira escala que foi desenvolvida é a escala XYZ. Basicamente, é multiplicar o estímulo de reflectância nesses três eixos, o eixo X, Y e Z. Ela ainda é utilizada para calibração de equipamentos, para algumas formações, mas para a gente fazer alguma análise com ela, é um pouco complicado porque ela não é intuitiva. Você muda lá do amarelo para um laranja, às vezes dá um valor similar nos três eixos, no X, Y, Z, mas você não consegue intuir o que você precisa fazer para melhorar a sua cor ou chegar mais perto do seu padrão.
E em 1952, Richard Hunter, que foi o fundador da Hunter Lab, ele criou essa empresa. Em 58, essa empresa patenteou uma escala chamada de LAB Hunter Lab, o que utiliza o conceito de cores opostas. Em 76, o Si ele patenteou uma outra escala utilizando o mesmo princípio, só que mudando um pouquinho a modelagem matemática, que é o chamado Si-LAB com os asteriscos. Esse conceito de cores opostas é fácil de demonstrar. Vou pedir para vocês olharem para a tela durante um período, aproximadamente uns 30 segundos, olhar bem no centro ali, na cruz, que aí a gente vai ver as cores opostas que estão as mostradas na tela. Eu vou esperar uns 10 segundos a mais e vou jogar um slide branco. E aí eu peço que olhem se atentem se está formando alguma cor. Provavelmente deve ter formado uma cor clarinha. Vou voltar aqui, aí fica olhando um pouquinho mais, uns 10, 15 segundos, para saturar bem o olho, evitar piscar nesse momento. E vamos ver se formou algumas cores agora nessa tela. Tá, tão falando aí no chat se tá formando cor, Ana? Vou voltar um pouquinho mais aqui. 10 segundos. Rosa e lilás, rosa. Tá. Rosa e azul. Tá. Sim. Mas tá formando, né? Não estão formando. Beleza. Então a gente viu que teve umas cores que o nosso olho humano ele se formou em relação àquelas que estavam anteriormente. E aí o Richard Hunter utilizou essa teoria para colocar as cores numa escala tridimensional, como se fosse um eixo x, y, z, só que de mais fácil compreensão. Então o nosso eixo o nosso eixo vertical é o preto com o branco. O nosso eixo horizontal aqui, esse primeiro aqui, é o vermelho com verde ou o amarelo com azul. Então, no caso do eixo L aqui, que é o de luminosidade, referenciando o preto com o branco, o valor 0 é o preto, o 100 é o branco e o 50 é o cinza médio. Se ela for positiva no eixo A, ela é vermelho. Se ela for negativa, ela é o verde. Se ela for zero, de novo, volta para o cinza. Ela não tem cores nesse eixo. E é a mesma coisa para o B. B positivo, amarelo. B negativo, azul. E o zero também tendenciando a neutro ou a cromacidade. É quando a gente não tem a cor em si, só tem luminosidade. Então, no caso da amostra amarela, a gente pode colocar aqui nos três eixos. O L é acima de 50, já está uma cor mais clara. Quanto maior, mais próximo do 100, mais claro é a amostra. O A positivo, então tendenciando para o vermelho. E o B, que é a cor dominante, com valor 32, maior sendo para o amarelo. Se a gente mudasse isso para... Isso aqui foi na escala Hunter LAB, sem os asteriscos. A primeira escala que foi criada. Se a gente mudasse isso para a escala Cielab com os asteriscos, ela varia um pouquinho os resultados. Então, uma escala não bate com a outra. A mesma coisa da metodologia. Isso aqui foi feito por uma determinada escolha, tanto de iluminante, que a gente falou anteriormente, quanto de tipo de leitura, se é reflectância ou transmitância, quanto do observador, de 2 ou de 10 graus. E aí, a gente tem que escolher também a mesma escala que a gente está utilizando para ter referência de leitura. Então, no caso da C-Lab, ela utiliza outra formulação para os eixos. Então, se eu comparar uma Hunter LAB com uma C-Lab, os valores são distintos. Bastante gente perguntou também sobre o que são as diferenças de cor. Então, as diferenças de cor, ou os deltas que a gente utiliza, basicamente é uma diferença entre uma amostra e um padrão. Então, eu tenho um padrão, que pode ser um padrão numérico, pode ser um padrão físico, eu posso fazer a leitura, eu posso inserir os dados numericamente desse meu padrão, eu vou comparar com a minha amostra, e esse delta é o valor em relação a cada eixo, tanto delta L, quanto delta A, quanto delta B. E tem um delta que é muito utilizado também, que é a diferença de cor total, ou delta E. Ele é basicamente um módulo entre a distância entre minha amostra e meu padrão, nesse espaço tridimensional. Então,
ele é a raiz quadrada, ele é o ΔL ao quadrado, mais ΔB ao quadrado, mais ΔA ao quadrado, e aí você tira o valor da raiz. Um ponto sobre o ΔE, que ele é muito utilizado para controle de cor das amostras, é que ele não identifica qual que é o eixo que está a minha diferença de cor. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma amostra, aqui eu tenho o padrão, perdão, aqui eu tenho a amostra 1, a amostra 2. Os dois aqui deram ΔE igual a 1. Só que, no caso da amostra 2, o ΔE, o erro, ele ficou concentrado no eixo A. E no outro ele foi diluído. Então, a amostra 1 ela é até um pouco mais parecida do que o padrão. Então, é importante também, se for na hora que for verificar que o ΔE tá fora daquilo que eu espero. Geralmente as empresas adotam de meio a 5 os valores de ΔE. A maioria das aplicações adota um ΔE igual a 1. Se ele der fora desse meu valor, o importante é eu identificar aonde está acontecendo esse erro. Se é no eixo L, se é no eixo A ou se é no eixo B. Outra escala também bastante utilizada é a LCH. A LCH é a mesma escala da LAB, só que representada por coordenadas polares. Então, em vez de eu ter 3 coordenadas retangulares, eu tenho uma coordenada retangular, que é o L, que é o mesmo da Cielab. E em vez de eu representar com com eixo A e B, eu represento com um ângulo e um módulo. O meu módulo ele vai dizer em relação à saturação de cor, em quão intensa é a minha cor. Então, quanto maior o valor de C, mais intensa é a minha cor. Quanto menor o valor de C, menos saturação ela tem. É uma cor assim, como se ela tivesse um pouco mais fraca. E o H é a tonalidade, é a matiz, é justamente o tom que eu tenho da minha cor. Esse H ele é medido em relação ao eixo A positivo, ou seja, o vermelho. Então, se a gente tiver um H em relação a 0, ele é vermelho. Se tipo, for 90, aí no sentido anti-horário, 90 amarelo, 180 verde e 270 azul. A LCH ela é muito utilizada para quem trabalha com tonalidades. Então, pessoal de cosméticos, algumas empresas de farmacêuticas também utilizam bastante a LCH. E assim como a LAB, ela também tem os deltas. Então, também tem o delta C, delta H. E aí, só o ponto. Existe o delta E, que é o utilizado na escala LAB, e para a escala LCH, a gente utiliza o delta E-CMC, que já não é mais ali um quadrado, os limites ali dos valores. É uma elipse. E essa elipse tem a razão entre os dois raios aqui utilizada. A razão mais utilizada ela pode variar, e a razão mais utilizada entre de luminosidade e o valor de saturação, que é o módulo C, é 2:1. E depois eu já mostrei as escalas mais utilizadas, nós temos também os índices mais utilizados. Os índices mais utilizados também são de amarelamento e brancura, utilizados por praticamente todas as indústrias. Então, amarelamento para a gente ver medida de degradação da luz. Então, por isso, às vezes, as câmeras Quelab, elas aceleram essa degradação. E a gente pode medir antes e depois da minha amostra, em um tempo menor do que eu ter que esperar 2, 3 anos para essa amostra degradar. E o índice de brancura. Eu comparo esse valor com um branco absoluto e posso verificar se a alvura do meu material ou se ele está livre de contaminantes também. Bastante gente perguntou também sobre metamerismo. Então, o que acontece no metamerismo? Essa aqui é o mesmo carro, é o mesmo dia, são horários diferentes. O que é o metamerismo? Eu tenho um iluminante, então eu estou utilizando o D65. Aí eu tenho uma cor. Aí eu troco o meu iluminante pro A. Aí a cor muda. O que acontece?
quando eu sobreponho as curvas de reflexão do material, se elas se cruzarem várias vezes, ou tiver um índice de metamerismo maior do que 1, eu preciso de reformulação. Então, eu preciso de um metamerismo menor do que meio para o meu produto ser aceitável ou ter tonalidades de cor similares para vários iluminantes. No caso de alimentos, a gente também tem alguns índices específicos que podem ser utilizados por outras indústrias, mas comumente são utilizados somente para alimentos, entre os quais os índices Citrus, então o SDA, que é como se fosse o Ministério da Agricultura americano, ele definiu alguns índices para classificação de produtos cítricos, especialmente o suco de laranja. Então, esses são chamados os Citrus Scores. Nós temos também índices de atomatados para diferentes produtos de tomate, então ketchup, molho de tomate, pasta de tomate, ou até o tomate mesmo, em relação ao frescor dele, o tomate in natura. E também temos índices para controle de torra de café. Os dois mais utilizados são o SCAA, que são aqueles discos de árbitro. Aí nós temos o SCAC, que é para o café comercial, e o G para café gourmet. E o HCCI, que foi um índice desenvolvido pela própria Hunter Lab, para classificação da torra também. Então, a gente ter o controle de tempo de torra do café. Outros índices também utilizados são o Novibond e o AOCS para óleos comestíveis e gorduras também, por exemplo, para óleo de coco, óleo de azeite, de girassol, soja. Tem também o índice Incunsa para classificação de açúcares, para verificar se tem algum traço de amarelamento ou o refinamento, se não tem algum índice de contaminante também no processo. Índices para classificação de cerveja, então, tanto para os Estados Unidos e para a Europa, tem alguns índices que são bastante utilizados para classificar a quantidade de cerveja. Índices também, da mesma forma que a gente tem índice para café, para controlar a torra de café, a gente tem índice para tempo de forno no pão, que é o BCU. Então, a gente controla o tempo que a gente quer colocar, deixa o pão no forno, justamente controlando a cor dele, após passar no forno. Também para químicos, temos a escala A, que são padrões de platina cobalto diluídos em diferentes concentrações, e a gente compara esses valores de leitura com esses padrões. A escala STMD 1500 e a escala Gardner, também muito utilizada também para resinas. Para farmacêuticas, nós temos as farmacopeias, então temos 4 farmacopeias, americana, europeia, japonesa e a chinesa. Aí tem vários padrões diferentes para cada uma das farmacopeias e para alguns tipos de produtos diferentes. E no caso, especialmente de pigmentação, para quem trabalha com indústria têxtil, a gente trabalha muito também com força clorística. Então, a gente quer analisar qual que é a capacidade do meu pigmento de alterar a cor do meu material. Então, a gente utiliza uma equação de Runge-Kutta que determina aquilo lá que a gente chama de KS, que é o poder tintorial do meu pigmento. A gente também pode estar analisando o teste de esgotamento e a opacidade do material também. Nós temos também, utilizado para a indústria de vidro também e de plásticos, o índice de Haze, ou efeito de neblina, que é basicamente o quanto de luz passa por aquela amostra. Então, eu tenho o meu vidro, eu tenho aqui o meu farol de carro. Eu quero saber o quanto que está passando de luz. Esse aí é o que a gente chama de Haze. É o quanto que a luz passa por aquela amostra translúcida ou transparente. E aí, para aplicar todos esses conceitos, tanto de teoria de cor quanto a esses índices, nós temos hoje 2 tipos de equipamento. Nós temos colorímetros e nós temos espectrofotômetros de cor. Os colorímetros, eles operam com 3 fotodetectores, então são basicamente 3 filtros, um para o vermelho, um para o verde e um para o azul.
e trabalham somente com reflexão. Então, esses equipamentos, por terem menos sensores, eles são menos precisos, têm uma repetibilidade menor, e eles não providenciam dados espectrais. Então, se eu preciso trabalhar com dados espectrais, esse tipo de equipamento não funciona. E nós temos também os espectrofotômetros de cor, que funcionam como? Ele tem uma grade de difração, então, para cada um daqueles comprimentos de onda que a gente tinha mostrado lá do espectro do Sol, de 380 até 760 nanômetros, a gente divide aquilo lá em partes e vê resposta de onda para cada uma daquelas partes, usualmente de 10 ou a cada 5 nanômetros. E aí, esse montante a gente pode transformar no triestímulos e pode fazer a utilização do observador CIE para a gente fazer a modelagem matemática da cor, só que com muito mais precisão e muito mais repetibilidade do que um colorímetro. Então, dentro da nossa linha, que eu tinha mostrado anteriormente, nós temos os dois tipos de análise. Então, nós temos as análises por reflectância e nós temos as análises por transmitância. No caso de reflectância, nós temos o Agera e o ColorFlex. O Agera e o ColorFlex são similares, mas o Agera é um degrau acima do que o ColorFlex em relação à leitura. O Miniscan portátil, o Aeras para amostras regulares, e na caso de transmitância para amostras translúcidas e transparentes, o Vista. E nós temos um equipamento que é o UltraScan, que ele pode vir na versão visível ou na versão Pro, que aí possui uma faixa espectral maior, que fazem os dois tipos de análise. Então, se eu tenho análise por reflectância ou transmitância, eu tenho produtos tanto transparentes ou translúcidos ou produtos opacos, em vez de comprar dois equipamentos, eu posso adquirir um só, que é o UltraScan. No caso do UltraScan, a gente pode fazer a leitura de qualquer tipo de amostra. Então, desde amostras de geometria irregular, amostras sólidas, líquidos, pós, pellets, filmes, vidros, diversos tipos de alimentos a gente pode fazer. Ele trabalha somente com software. Ele não, então, o UltraScan é o único equipamento da nossa linha que ele não trabalha de forma autônoma. Ele precisa de um software para operar, que já vem incluso quando a gente faz o orçamento dele. Mas é, sem dúvida, o nosso equipamento mais completo. Então, ele justamente tem essa versão visível, que é da faixa visível de leitura, e temos a versão Pro também, que pega um pouquinho do infravermelho e vai até 1050 nanômetros. Ou seja, ele ainda puxa a faixa espectral do UV. Então, para quem trabalha com filtros absorvedores de UV, tanto para vidros, ou, por exemplo, para óculos de sol, ou outras aplicações, esse aqui é o equipamento ideal. Ele já consegue também, a gente também já consegue fazer esse tipo de leitura dos filtros UV. Aí no equipamento de transmitância exclusiva é o VIST, então ele faz a análise de Rays, faz análise de cor, tem os índices também como AFA, platina cobalto, os índices Gardner de farmacopeia, Love Bond, tudo integrado no mesmo equipamento. E ele pode ser utilizado tanto de forma autônoma, então esse equipamento já tem uma tela touchscreen nele, a gente já tem os controles, então até para farmacêutica, se eu preciso de uma versão que atenda CFR 21, ele já tem essa versão, ou também utilizando o software. O software ele é comum a todos os equipamentos, é o EasyMatch. Então, independente do equipamento que eu vou utilizar da Hunter Lab, o software ele é o mesmo. Dentro da linha de reflectância, então, nós temos o Agera,
é um equipamento de alta performance em relação à reflectância, com bastante precisão nas leituras. Ele também trabalha de forma autônoma ou com software. E além de leituras de cor, que ele faz de maneira muito precisa, ele também faz leituras de brilho, então com ângulo de 60 graus, ângulo universal, então ele dá os resultados de 0 a 100 GU, e também ele tira a foto das amostras. Esse aqui é o único equipamento nosso que faz isso. Então, além do banco de dados de resultado que você pode ter em relação a cada lote do seu produto ou para o desenvolvimento, você também tem as imagens daqueles produtos também para fazer a comparação visual, se desejar. Esse equipamento, o Vista e o que eu comentei anteriormente, e o Aeros, que são próximos, eles já são compatíveis com Lins. Então, para quem já está pensando em aderir ou já está implementando o software de gerenciamento de laboratório, esses três equipamentos já são compatíveis com o Lins, já com saída externa de dados via internet. No caso do Aeros, é o nosso equipamento ideal para amostras com geometrias regulares. Então, como pós, grânulos, a gente pode ler até cookies aqui nessa bandeja de amostra. E por que é ideal o equipamento ideal para esse tipo de leitura? Porque ele faz um tipo de leitura sem contato. E isso aí, combinando com essa base giratória que ele tem aqui, ele permite fazer várias leituras com um toque só. Então, usualmente para amostras regulares, o recomendado é que a gente faça uma média de leitura de várias amostras. 5, 10, 20 amostras. Esse equipamento aqui, com um toque só, a gente pode fazer até 105 leituras. Então, ele gira várias vezes e a cada segundo, ele faz 7 leituras também. Nós também temos o ColorFlex, um equipamento mais simples para análise por reflexão. E ele já faz a leitura também de líquidos e pós, também podendo trabalhar de forma autônoma ou via software. E ele tem 3 versões que são muito interessantes. Uma é a Citrus, que já contém os índices Citrus. Então, para quem trabalha com produto cítrico ou suco de laranja, esse aqui é o equipamento ideal. Tem a versão Coffee, que já é direcionada para o segmento de café, mas com uma precisão de leitura um pouquinho menor do que do Aeros, mas com um custo também menor. E a versão Tomato, que é a versão para os índices de tomate. Então, para quem trabalha com ketchup, molho de tomate, a gente já trabalha com esse equipamento. E nós temos também um espectrofotômetro portátil, que é um miniscan. Então, por exemplo, para quem trabalha com obras ou com amostras grandes que não pode ser levado ao laboratório, ou quer fazer uma leitura no meio do processo pontual, também nós temos esse equipamento para leitura por reflectância. E ele já vem ele tem essas duas versões, uma que é a geometria 45 ou a geometria D/8, que é aquela questão lá de aparência ou de cor absoluta também. E para todos esses equipamentos, eles podem ser combinados com o software EasyMatch. Então, tem um software opcional, e aí pode ser utilizado com qualquer um desses equipamentos, que aí contém todos aqueles índices e muito mais do que eu acabei apresentando anteriormente. Então, todas as escalas praticamente conhecidas, os iluminantes, a gente consegue colocar limites de controle de qualidade, fazer fórmulas, médias de leitura, tendências de resultados, e temos também as versões que atendem a CFR 21. Então, para farmacêuticas que precisam ter autenticação de dados, controle de usuários e trilha de editoria, também tem a versão que atende a CFR 21. E, além desses equipamentos de processo, de bancada, nós temos também o SpectraTrend, que é um equipamento similar ao Aeros, então faz uma leitura sem contato com a amostra, que pode ser implantado na linha de processo.
desde que seja no plano normal do produto, a gente consegue fazer leitura dos produtos em linha. Então, para quem trabalha com chapas, placas, filmes, a gente também tem um equipamento que pode fazer a leitura desses tipos de produto no processo. E aí, então, fechamos também a nossa linha de produtos. Onde que nós podemos fazer a leitura de cor? Então, a gente pode fazer a leitura para desenvolver produtos, para controlar matéria-prima, para controlar processo, para controle de qualidade, de etapas de processo, para controlar o produto final, para controlar a embalagem, e podemos também fazer a medição ou no laboratório, na produção, ou diretamente na linha do produto. E por que fazer esse tipo de leitura? Então, tem aquela velha máxima de que a primeira impressão é a que fica, né? Então, se a gente tem um produto que é mais chamativo, ou um produto que realça alguma qualidade que é interessante para o consumidor, seja ele o frescor, ou alguma item que faça ele se destacar dos demais, a aparência, apesar de ser subjetiva, ela pode trazer uma diferenciação dos nossos produtos em relação aos outros. A gente também pode utilizar para verificar as variações de processo que a gente tem, então controlar tempo de forno, tempo de fritura, tempo de torra, assegura a consistência da marca. Então, se a gente vê no mercado um produto, dois lotes diferentes, que estão com cores diferentes, geralmente não apresenta um aspecto bom para aquela marca. Inclusive, nós fazemos a escolha também dos nossos produtos muito baseado nas embalagens que se apresentam. Se a gente vê algum defeito ou alguma cor mais clara, que pareça que tem uma vida maior aquele produto, justamente a gente, mesmo que o produto seja bom, a gente como consumidor acaba escolhendo, às vezes, um outro produto. A gente também pode fazer estudos de vida de prateleira e também, com o instrumento, a gente tem um resultado objetivo, substituindo os métodos de avaliação visuais que são subjetivos. Então, método de avaliação visual, nenhuma pessoa enxerga a cor exatamente igual a outra. Uma por quantidade de sensores que são diferentes, outro por alguma pequena deficiência. Aquele ponto que eu mencionei do daltonismo, tem pesquisas que indicam que até 15% da população humana ela tem um pequeno deficiência de enxergar alguma das cores. Então, a gente substitui essa avaliação visual, que muitas vezes é subjetiva, por um resultado objetivo. Finalizamos. Agradecemos a participação de todos também. A gente olhou que tinha um pico de quase 200 pessoas durante o webinar. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.